E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Teacher Daniel. Depois de muito tempo, criei vergonha na cara e voltei a gravar os meus vídeos. Eu estive por um tempo aí, na verdade, tentando arrumar essa minha nova rotina, tentando conciliar trabalho com os vídeos no YouTube. E agora então criei vergonha na cara e voltei a gravar. Eu passei por um tempo aí, continuo passando por um tempo onde eu estou me adaptando a uma nova rotina por causa do trabalho, mas enfim, hoje eu criei vergonha na cara e estou voltando a gravar os meus vídeos. Esse tempo aí que eu tirei uma pausa para tentar arrumar a minha rotina, eu tirei uma pausa aí para refletir na direção desse ministério que é novo para mim, esse ministério digital através do YouTube. A gente dá as aulas de inglês, mas a gente também procura levar um pouco de informação para as pessoas que têm interesse na vida nos Estados Unidos ou para as pessoas que estão aqui nos Estados Unidos. E também na direção de muitas coisas, inclusive a direção desse ministério de levar a palavra de Deus para todo aquele que precisa de Jesus. Na realidade, há muito tempo atrás, Deus tem colocado essa palavra no meu coração por causa de tudo aquilo que eu tenho visto e experimentado através desse mundo que nós estamos vivendo. E Deus tem colocado essa palavra, e essa é a minha percepção, meu entendimento das coisas que estão acontecendo. E essa palavra, ela vai de encontro com a direção desse ministério que eu me propus a fazer através do YouTube e através do Facebook, dessa mídia digital, através da internet. Então, você que está me ouvindo aí, eu convido você a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, e hoje eu gostaria de focar no capítulo 4, e a gente vai ler os versículos 3 e 4. Então, segunda carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. E essa carta é uma carta pessoal do apóstolo Paulo a Timóteo. Timóteo, que era um discípulo de Paulo. Paulo treinou Timóteo na palavra e treinou Timóteo para o ministério. Então, Timóteo era um pastor jovem. Então, pensa que nessa carta, o tom da carta, o conteúdo da carta é de Paulo, um pastor experiente, um pastor vivido, um pastor que passou por muitas coisas por causa da proclamação do Evangelho, por causa do nome de Jesus. E você tem então Timóteo, um pastor novo, sem muita experiência, recebendo esses conselhos para Timóteo. Lembre-se que para Paulo, isso soa como se fosse passando a tocha, né? Transferindo o chamado para alguém que estava encarregado de continuar a missão. Porque Paulo sabia que ele não estaria para sempre nesse mundo e que alguém viria após ele para continuar esse ministério. Então, o tom da carta de Paulo é de aconselhamento, é de direção, é de conselho para um jovem pastor, vindo de um pastor mais experiente, um pastor vivido. Então, vamos comigo aqui, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. Olha o que Paulo fala para Timóteo. Olha o que o Espírito Santo fala para a igreja, para nós, através de Paulo. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Olha que interessante, então. Como você vê que Paulo, então, ele dá um conselho sobre a vinda, o aparecimento, o surgimento de falsos mestres. Se você olhar aqui no capítulo 3 de 2 Timóteo, a partir do versículo 10, o que você vê? Você vê, então, um chamado de Paulo a Timóteo.
Então aqui é o comissionamento, é Paulo chamando Timóteo para o ministério. Ele está chamando Timóteo para uma vocação, reafirmando esse chamado. Então é um chamado de Paulo. Então é uma coisa muito importante que Paulo faz aqui no capítulo, começando do capítulo 3, versículo 10. Tanto é que ele enfatiza, mas você, ele fala, e aí ele é bem contundente aí, se referindo a Timóteo, deixando bem claro que a mensagem é para ele. Mas você, aí ele começa a falar. Então ele começa ali no capítulo 3, versículo 10, falando para Timóteo com relação ao ensino, que esse é o principal chamado de Timóteo, ensinar a palavra de Deus. Então ali, começando no capítulo 3, versículo 10, Paulo vem falando que, olha, Timóteo, você foi chamado para ensinar a palavra de Deus. E aí, então, continuando no capítulo 3, a gente tem os versículos 16 e 17, quando Paulo fala sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus foi inspirada por Deus, não é? E aí, começando no capítulo 4, Paulo fala o seguinte, lá no versículo 2, prega a palavra. Então, é muito claro aqui que o contexto da carta é de reafirmar o chamado de Timóteo para continuar, perseverar, perseguir em ensinar a palavra de Deus, ensinar as Escrituras. Essa é a principal preocupação de Paulo com relação ao ministério de Timóteo. Então, Paulo poderia falar muitas coisas. Timóteo, faz isso, faz aquilo, liga para as pessoas, de vez em quando demonstra atenção para os líderes, ou tem atenção especial àqueles que são comprometidos com os dízimos e as ofertas, né? Não, mas Paulo ele foca naquilo que é mais importante, que é ensinar a palavra de Deus. Então Paulo não está preocupado com coisas secundárias, ele não está preocupado com o dinheiro que entra na igreja, ele não está preocupado se a igreja vai ter dinheiro para sustentar o pastor, ele não está preocupado se a igreja é grande o suficiente para atrair novos convertidos, ele não está preocupado se os líderes estão satisfeitos com o desempenho do pastor, ele não está preocupado se as viúvas estão contentes com o desempenho do Timóteo, não. O que Paulo está preocupado é o seguinte, se Timóteo está sendo fiel em ensinar a palavra de Deus. Isso é o mais importante para Paulo, porque esse é o principal chamado do pastor, de Timóteo, ensinar a palavra de Deus. Então isso já mostra aí a importância. Aí, voltando aqui. Então Paulo, lá no capítulo 4, versículo 2, ele fala o seguinte, ele é bem contundente, prega a palavra. Seja oportuno ou não, em qualquer hora, prega a palavra. É uma ordem, é um comando que ele dá para Timóteo. Mas o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Aí no versículo 3, versículo 4, que é o foco que eu quero dar hoje, Paulo ele vai falar por quê. Né? Primeiro ele dá uma ordem, olha o que Paulo fala aqui no versículo 2. Prega a palavra, insista. Quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda paciência e doutrina. E aí depois Paulo vai falar por quê, que é o versículo 3. Prega a palavra a qualquer hora. Se você tiver que ser chato, seja chato, mas pregue a palavra com paciência, de acordo com a sã doutrina. Aí, por quê? Por quê, né? Por que essa ênfase em pregar a palavra? Porque pregar a palavra em qualquer oportunidade é mais importante do que deixar as pessoas satisfeitas. Porque pregar a palavra, quer seja oportuno ou não, é mais importante do que se a igreja está podendo pagar o salário do pastor, se a igreja está podendo pagar as contas. Porque pregar e ensinar a palavra de Deus é muito mais importante do que se as pessoas estão alegres e satisfeitas com o desempenho do pastor. Aí Paulo vai explicar. Pois virá o tempo. E ele fala o seguinte, pois virá o tempo. E esse tempo aqui que Paulo está se referindo, não é um tempo assim cronológico, mas virá uma época, virá uma estação, virá uma época, virá um período de tempo em que as pessoas
não suportarão a sã doutrina. E é interessante aqui que Paulo fala que eles não suportarão a sã doutrina. O que isso quer dizer? Que as pessoas, elas não vão aguentar a ensinamento, doutrina, ensinamento que é profundo, que é de acordo com a verdade, é uma doutrina que é sã, que ela é de acordo com a verdade, é uma doutrina que é profunda, é uma doutrina que tem fundamento, uma doutrina que é aplicável. É isso que Paulo está falando aqui. Pois virá uma época onde as pessoas, elas não vão aguentar uma doutrina profunda. Elas não vão aguentar uma doutrina que é de acordo com a verdade. As pessoas, elas não vão suportar uma doutrina que é sã, que é sem defeito. Engraçado, né? Deveria ser ao contrário. Nós deveríamos correr atrás, nós deveríamos buscar uma doutrina que é sem erro, é uma doutrina que é saudável, mas não, é o contrário. Virá o tempo onde as pessoas, elas não vão mais aguentar uma doutrina pura, uma doutrina sadia, uma doutrina sem defeito, uma doutrina profunda, aplicável, uma doutrina robusta, uma doutrina que tem fundamento. Pelo contrário, as pessoas nessa época que vai acontecer, vai acontecer o contrário. Elas não vão suportar uma doutrina que é sã. Por isso, Timóteo, ele deveria continuar pregando a palavra, ensinando a palavra. Porque as pessoas, elas não vão aguentar a doutrina sadia. Pelo contrário, elas vão se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças. Olha que interessante. Elas vão se rodear de mestres segundo as suas próprias cobiças. É interessante que as pessoas, elas não vão aguentar essa doutrina que é sadia, mas aí o que elas vão fazer? Elas vão se rodear de mestres de acordo com as suas próprias cobiças. Então, as pessoas, elas vão rechaçar doutrina sadia, mas, ao contrário disso, o que elas vão fazer? Elas vão se rodear. Elas vão colocar ao seu redor mestres, professores, mas são professores de acordo com as suas próprias cobiças, que vão falar aquilo que elas gostam de ouvir. E olha a imagem que Paulo traz, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então presta atenção aqui, olha o que Paulo fala. Que as pessoas vão se rodear de professores, segundo as suas próprias cobiças, segundo seus próprios desejos egoístas, seus desejos individuais, seus desejos egocêntricos, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Então olha por que Paulo usa essa figura de coceira no ouvido? Porque você já teve uma coceira? Já teve uma coceira? Eu acredito que você já teve, como eu já tive. E qual que é o principal instinto de quando você tem uma coceira? De você coçar. Que coceira é uma coisa que não tem como aguentar. Dá uma coceira, você tem que correr. Ai meu Deus, alguém coça pra mim. Se você tiver que raspar as suas costas na parede assim para acabar com aquela coceira, você faz isso. Então tamanha é essa necessidade de satisfazer essa cobiça, esse desejo, esse egoísmo, essa motivação egocêntrica, que as pessoas, elas vão se rodear de mestres. Elas vão buscar esses mestres, elas vão se rodear de mestres, porque elas precisam satisfazer essa coceira espiritual que elas têm. Elas precisam satisfazer essa necessidade egoísta que elas têm. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. Então elas não vão suportar a sã doutrina, vão se recusar a escutar a verdade, e aí vão se rodear de mestres de acordo com as suas próprias cobiças, porque as pessoas, elas não aguentam
essa coceira espiritual que elas sentem, então elas precisam satisfazer essa necessidade egoísta e egocêntrica, e aí vão se entregar às fábulas. O que são fábulas? Fábulas são mitos. A palavra que é usada aqui para fábula é a mesma palavra que a gente usa para mito. E aqui a palavra que eu uso, mito é uma coisa que não existe. Mito é uma coisa que está no sonho. Mito é uma coisa que está fora da realidade. Mito aqui não é no sentido de um ídolo. Não. Mito é o mesmo sentido da palavra que vem que dá origem à palavra mitologia. É uma história de antigamente, é uma lenda, é uma fábula, é uma história, mas que não é verdade. Por exemplo, no Brasil a gente tem as lendas, né? Que Saci Pererê, e a mula sem cabeça. Então a gente pode dizer que são mitos, são crendices populares. É verdade? Não, é mito, é uma fábula. E a mesma coisa acontece aqui. Paulo usa essa palavra para dizer o seguinte, que as pessoas nessa época que vai vir, que virá, as pessoas elas não vão aguentar a sã doutrina. Elas não vão aguentar o ensinamento puro, sadio, saudável, que tem fundamento, que tem profundidade. Mas as pessoas elas vão se rodear de mestres de acordo com as suas próprias cobiças, de acordo com a sua própria ganância, procurando satisfazer essa coceira espiritual que elas têm. E aí elas vão recusar a escutar a verdade. Mas o que vai acontecer? Elas vão se entregar a mitos, a histórias que não são verdadeiras e que nem correspondem à verdade. Então essa é a razão porque Paulo fala para Timóteo, prega a palavra, prega a palavra. Seja oportuno ou não, prega a palavra. Então, meus amigos, o que Deus tem colocado no meu coração é o seguinte, de ensinar a palavra, de ensinar a palavra. E eu acredito que esse é o direcionamento do canal, esse é o direcionamento, e sempre foi o direcionamento do meu coração, de continuar ensinando a palavra de Deus. E à medida que a gente vai trazendo a palavra de Deus, a gente também vai procurando ajudar a nossa comunidade com informação, através das nossas aulas de inglês, procurando aí levar o amor de Jesus Cristo para o maior número de pessoas possíveis, principalmente nessa época de pandemia, onde a gente está bem limitado nesse encontro ao vivo, né? Nesse encontro de pessoa para pessoa, mas enfim, essa é a oportunidade que Deus nos deu, e essa oportunidade então que a gente tem agarrado e a gente tem procurado fazer o melhor que a gente pode fazer. Então, hoje, a palavra que eu deixo para você, que eu gostaria de compartilhar com vocês, é a reafirmar o meu compromisso de continuar pregando a palavra de Deus, ensinando a palavra de Deus e mostrar para vocês que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, que não há nenhum outro Deus, que todos aqueles que falam que Jesus Cristo não é Deus, que Jesus Cristo é mais um Deus, que Jesus Cristo foi criado, que Jesus Cristo não é Deus, tudo isso é mentira. A palavra de Deus afirma que Jesus Cristo é Deus, que somente através de Jesus Cristo nós temos salvação, salvação dos nossos pecados. Porque se nós não temos salvação dos pecados, se nós não temos perdão dos nossos pecados, nós morremos neles, nas nossas transgressões. Mas todo aquele que deposita a sua fé, sua confiança em Jesus Cristo, crendo que Ele na cruz morreu pelos nossos pecados e através daquele sacrifício na cruz nós teremos perdão, e isso é claro, porque depois do terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, de acordo com a palavra de Deus. E se nós cremos nisso, então em Cristo, através da fé, nós temos nova vida. Vida eterna com Cristo e ao mesmo tempo vida nova nesse mundo, enquanto nós andamos com Cristo. Então, por causa dessa verdade, reafirmo aqui o meu compromisso de continuar ensinando a palavra de Deus para vocês,
levando aquilo que Deus tem reservado para nós através das Escrituras e aí procurando dar o meu de melhor para trazer a palavra de Deus para vocês. Tenham então um domingo abençoado, vejo vocês por aí num novo vídeo, quem sabe aí através das aulas na próxima semana, enfim, vou trazendo aí novidade assim que elas aparecerem, mas eu gostaria então de reafirmar o meu compromisso de continuar compartilhando com vocês aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A gente se vê então no próximo vídeo. Deus abençoe vocês, o Teacher Daniel ama vocês e Jesus ama vocês muito mais. Deus abençoe vocês e a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal.